Adore ao Senhor, pois Ele é digno. A palavra de Deus, em muitos momentos, ela vai falar assim. Jeremias capítulo 33 é uma delas. Capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. E outro momento vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar. Ou seja, você chegou aqui hoje com algumas necessidades, eu cheguei. E esse é um momento para você apresentar a Deus. Esse é um momento para você orar e colocar diante de Deus essa sua causa. Essa situação ao qual você tem orado, tem pedido a Deus. O Senhor, Ele é contigo. Ore nesse momento, vamos orar nesse momento. Faça a sua oração a Deus. Coloque diante de Deus aquilo que você tem visto como uma necessidade neste momento. Então ore ao Senhor, porque o Senhor Ele quer responder a nossa oração. Ore, coloque diante dEle. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, aqui está o Teu povo, Pai. Ó Deus, aqui temos diversas necessidades, Senhor, e nós queremos colocar cada uma delas diante do Senhor, Pai, porque nós confiamos em Ti. Nós oramos a Ti, porque nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos no Teu agir. Nós sabemos, nós cremos que quando o Senhor age, não há quem possa impedir. Pai querido, meu irmão está orando ao Senhor. Ele está colocando diante do Senhor esta causa, esta situação que pode ser que tenha causado a ele tristeza, aflição. Pai, mas nós colocamos diante do Senhor essa situação e te pedimos a resposta nessa oração, Pai. Em nome de Jesus, toma essa causa, Senhor. Haja ao favor do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos intercedendo, pedindo o teu agir, Pai. O teu agir, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade do meu irmão, se é uma necessidade financeira, se é uma necessidade na família, ó Deus, se é uma enfermidade, eu não sei qual é a necessidade, mas eu sei que o Deus ao qual nós servimos pode todas as coisas. Eu sei que o Deus ao qual nós servimos é o Deus do impossível, que faz até o impossível se tornar possível. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus que parou o tempo. Tu és o Deus que abriu o mar. Tu és o Deus que pode todas as coisas, e não há nada que o Senhor não possa fazer. Por isso nós colocamos diante de Ti, Senhor. Nós colocamos diante de Ti porque nós confiamos no Teu agir, nós confiamos no Teu poder. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus fiel. E se o Senhor prometeu, clama a mim e eu te responderei, é porque o Senhor vai responder. Clame ao Senhor, porque no tempo de Deus, no tempo de Deus, Ele vai te responder. Ele vai te responder. Por isso não desista de clamar, não desista de orar, não desista de buscar no Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que responde, é um Deus fiel, é um Deus fiel. Não desista, não desista. Aleluia, Senhor. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Nós acreditamos no Teu poder, nós acreditamos no Teu agir, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos colocar a nossa esperança em Ti. Obrigado, Senhor, porque se alguém aqui chegou desesperado, ele vai sair cheio de esperança, confiando no Senhor, porque Tu és um Deus Todo-Poderoso, Pai. Obrigado, Senhor. Aplauda ao Senhor, exalte ao Senhor, exalte. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos direto à palavra do Senhor. Você orou a Deus e agora nós vamos ouvir o Senhor. Eu queria convidar aqui a Marielle, uma mulher de Deus que tem uma palavra para abençoar a sua vida, a minha vida. Queria pedir ajuda ao pessoal, trazer o púlpito aqui, por favor. Vamos orar pela vida da Marielle, amém? Estende as suas mãos, por favor.
Santo Deus, aqui está a tua filha, tua serva, Pai. Canal do Senhor nesta noite para nos abençoar. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações através da vida dela, Pai. Nós precisamos te ouvir, nós desejamos te ouvir, Pai. Usa a tua filha. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, boa noite. Tudo bem, irmãos? Que alegria estar na casa de Deus, né? Que alegria estar na presença de Deus. Você pode se sentar. Nós estamos muito felizes por mais um domingo na presença do Senhor, mais um domingo na casa do Senhor. Como o Max disse, meu nome é Marielle. Eu sirvo aqui nessa igreja há pelo menos 7 anos. É um motivo de muita alegria poder servir a Jesus através de pessoas. Amém? É muito gratificante. Irmãos, nós estamos no mês de maio, que a gente diz que é o mês das mães, né? Nós comemoramos no último domingo, o Dia das Mães. Nós tivemos aqui um testemunho poderoso da irmã Ana Carolina Vogas, que apesar de não estar conosco fisicamente, pôde gravar um vídeo do seu testemunho e nos abençoar através do seu testemunho de vida, da sua história de vida. E esse mês nós continuaremos falando sobre esse assunto. Você pode pensar, Marielle, mas você já é mãe? Não, não sou. Mas como filhos nós também temos algo para dizer, né? E nessa noite eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Nós vamos ler no capítulo 31, o versículo 8 e o versículo 9. Amém? Provérbios, no capítulo 31, o verso 8 e 9, diz assim: abra a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Essa palavra ela me trouxe à memória um relato, uma história de vida. E essa história de vida eu queria poder compartilhar aqui com você hoje. Há alguns anos atrás, uma mulher se achou grávida. Ela já tinha 2 filhos, ela já possuía 2 filhos, e ela se achou grávida de um 3º filho. E desse 3º filho, ela o rejeitou desde o ventre, porque pelos seus métodos, ela tentou métodos abortivos e não teve sucesso. Só que, ainda não tendo sucesso nesses métodos abortivos, ela passou a comprimir, a apertar, a esconder a sua barriga por aquela gestação. E todos que conviviam com ela, à sua volta, não conseguiam perceber que ela estava gerando uma vida. Por quê? Porque isso foi algo escondido por ela, rejeitado por ela. Esse bebê, desde a sua concepção, desde a sua gestação, não teve aquela conversa que a mãe tem com o filho, né? E passa a mão, e vai lá, e beija a barriga, e fala que está muito feliz, que não vê a hora do bebê chegar. Não é isso que uma mãe diz a uma criança? Eu estou ansiosa para ver o rostinho do meu filho, a carinha do meu filho, da minha filha, eu quero logo vê-lo. Eu não vejo a hora de estar com ele nos braços. Mas essa mãe não tinha esse desejo. Apesar de já ter sido mãe 2 vezes, ela não tinha esse desejo. Então, ela começa a comprimir e a apertar, a usar roupas um pouquinho mais largas. Mas o fato é que não dava visualmente para se perceber uma gestação. Um dia, essa mãe, numa festa familiar, ela passa mal, desmaia, né? Comumente passou mal.
Seus familiares a pegam e falam, não, vamos levá-la a uma emergência, um hospital, para ver o que está acontecendo. Entra-se na emergência e todo mundo aflito, esperando por alguma resposta, esperando por alguma informação. Um médico sai e diz à mãe dessa jovem, olha, parabéns, você teve uma neta muito linda. E essa avó? Neto? Neta? Moço, você está errando de pessoa. Não, a gente deve estar confundindo, moço. Você deve estar confundindo. Minha filha entrou aqui porque ela se sentiu mal. Não havia gravidez, não tinha nada disso. E aí esse médico repetiu o nome completo daquela filha e disse, a sua filha não se chama fulana de tal? Sim, esse é o nome da minha filha. Moço, mas o senhor deve estar redondamente enganado. Minha filha não entrou aqui com nenhum sintoma de gravidez. Nem barriga de grávida minha filha tinha. Como que minha filha está numa maternidade com uma criança? Moço, isso leva 9 meses. Não é esse o caso da minha filha. E ele repetiu algumas vezes e disse, senhora, é melhor você se dirigir até a maternidade, porque a criança precisa das coisas básicas para ser liberada. E com a graça de Deus, essa criança nasceu saudável. Não nasceu com nenhum problema respiratório, não nasceu com nenhuma dificuldade, se desenvolveu. E para essa mãe que já havia rejeitado essa criança desde o ventre, tê-la nos braços não era a coisa mais feliz que se podia esperar. Por quê? Ela já não estava esperando essa criança. Ela já não estava enxergando essa criança como uma bênção de Deus, como um filho. A Bíblia diz que filhos são o quê? Herança do Senhor. Ela já não estava enxergando essa criança como uma herança. Mas ela não tinha o que fazer. Então, saiu-se dali do hospital e continuou a vida. Só que essa mãe tinha projetos que, em alguns momentos, essa criança impedia, porque uma criança nova, um bebê, exige cuidados. Um bebê exige o quê? Atenção, né? Não tem como a gente dividir a atenção de um bebezinho, de um recém-nascido que acabou de vir ao mundo. E essa mãe, depois de alguns meses, ela decide que ela não cuidaria dessa criança. Por quê? Porque ela já não desejava, ela tentou métodos abortivos e não deu certo. Essa criança ainda estava com ela, mas ela decidiu que, a partir daquele momento, ela não cuidaria mais dessa criança. E aí, a irmã dessa mãe nova, né, já com esse bebê, decide visitá-la numa certa tarde. 7 meses se passaram, desde o nascimento até esse dia. Essa irmã decide visitá-la, e quando chega para visitá-la, essa mãe está com seu bebê sentado debaixo de uma amendoeira, e um bebê com 7 meses roendo uma amêndoa, porque não tinha o que comer. E a mãe não tinha recursos o suficiente, não tinha amor o suficiente para quebrar o orgulho, porque qual é a mãe que não quebra o orgulho e pede algo a alguém? Né? Nossa, meu filho está sem comer, eu vou atrás de algo para comer. E aí, essa irmã espantada disse, fulana, como que você deixa esse bebê roer isso? Pode ser ruim para a saúde do bebê. Não, é o que tem, é o que vamos fazer. E a propósito, a partir de amanhã, essa criança não será mais minha, porque eu a deixarei no Japeri. A gente sabe que a história do Japeri hoje é difícil, né, gente? Eu pego o Japeri e misericórdia. Mas há alguns anos atrás, essa história era muito mais complicada. Era a gente em cima, esquiando, né? Sei lá como o povo fala. Enfim, era muito pior do que o que é hoje. A gente dessa geração se acha que é ruim. Converse com seu pai, com a sua mãe, sobre o que era o Japeri, que você vai entender do que eu estou falando. E ela falou, eu vou deixar, na central é muita gente, ninguém vai nem perceber. Quando alguém perceber, já se foi, eu já estou longe, porque eu quero trabalhar. E eu não tenho com quem deixar ela, e eu preciso de dinheiro, eu preciso de sustento. E essa mulher, que conhecia Cristo,
que vivia uma vida em Deus, disse: não, você não pode fazer isso. Ela é uma pessoa que precisa de cuidado, precisa de alguém. E essa mulher, ela abre mão do seu dia de passeio, porque ela não tinha ido lá por essa causa. Ela tinha ido lá visitar a família, passear, ter um dia confraternizando. E ela abre mão da sua causa e diz: olha, eu trouxe apenas uma mamadeira, porque ela tinha um filho de 2 anos. Olha, eu trouxe apenas uma mamadeira. Vamos fazer o seguinte, você vai dar a mamadeira a essa neném e eu vou embora com o meu filho, porque em casa eu tenho mais que possa oferecer para ele. E aqui você não tem nada, e eu só trouxe essa. Dá para ela. E aí, disse assim: olha, eu vou embora e eu vou conversar com o meu marido, e a partir daquilo que o meu marido dizer, eu venho ainda hoje buscar essa criança. Ela não pode ficar desamparada. Você não pode tirar ela do seio familiar. Como é que vai ser para essa criança daqui a alguns anos? O certo é que essa mulher, que já conhecia Jesus, tinha orado há algum tempo e por repetidas vezes o Senhor falava para ela que traria uma bênção sobre a vida dela, que traria alguém sobre a vida dela. E ela via nitidamente que era uma criança, e ela dizia para Jesus: Deus, mas eu não tenho interesse em gerar um novo filho. Eu não tenho nem interesse nem condição. Meu filho tem só 2 anos, e, gente, uma criança de 2 anos exige cuidado, né? Porque está na fase que corre para cá, corre para lá, e exige muito cuidado. Só que essa mulher, ela entendeu que havia um ser necessitado. Havia um ser desamparado. E ela automaticamente lembra das vezes que o Senhor disse para ela que entregaria algo sobre as suas mãos. Só que naquele dia, o seu marido chegou muito tarde do trabalho. Houve um plantão extra, ele precisou ficar, e começou a chover muito. O lugar onde essa irmã morava era perigoso e não tinha como ir tarde. Essa irmã, que era tia da criança, que não tinha nenhum vínculo tão afetivo, né? Só uma tia, uma criança de 7 meses, que não vê com tanta frequência, mal conseguiu dormir pensando qual seria o destino daquela criança, porque ela deu a sua palavra que buscaria e não conseguiu buscar. E quando foi às 4 da manhã, alguém bateu na sua porta. Você não queria? Toma. A mãe deixou lá, trancado em casa, e saiu para trabalhar. A gente ouviu dizer que você queria e trouxe para você. E essa mãe conta que foi uma luta muito grande. Porque, embora a criança não estava sendo bem tratada, a criança sabe qual é o colo da mãe, qual que é o cheiro da mãe, qual que é, né, o jeito, a voz. A criança com 7 meses, ela já está familiarizada com o colo da mãe. Isso é impressionante, né? Se você troca a criança de 7 meses de colo, ela sabe reconhecer que ela não está no colo da mãe. E por uma semana, essa criança chorou incessantemente. Não havia nada que aquela tia pudesse fazer por essa criança que a fizesse parar de chorar, que a fizesse receber aquela boa dádiva, né? E quando completou os 7 dias, essa tia se colocou diante de Deus e falou: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Deus, eu fiz o melhor que eu podia para essa criança. Eu sei que o melhor lugar para ela hoje é aqui, em vista do que a mãe dela gostaria de fazer. Mas eu não sei mais o que fazer. E se não houver jeito, eu vou precisar devolvê-la para a mãe. Porque uma criança comigo sofrendo, eu não quero. E, irmãos, a partir dessa oração, essa mãe conta que inexplicavelmente a criança começou a receber o aconchego do colo de quem se colocou à disposição para cuidar, que no caso era essa tia. Essa criança era uma criança com bastante problemas de saúde, porque não tinha muito cuidado dos pais. Então, para quem estava roendo uma amêndoa, outras coisas que já tinham comido,
não era pouco, né? Então, essa mãe, ela começa a correr atrás de médico, essa tia que hoje fazia função de mãe, começa a correr atrás de médico, das coisas. E o tempo passou. E essa filha que recebeu esse amor dessa tia, que supriu toda a necessidade de mãe para com ela, pôde conhecer o amor de Deus. Essa família era uma família cristã, é um lar cristão, onde passou valores de Deus, conhecimento sobre quem era Jesus, e essa filha pôde receber esse amor de mãe. E essa filha sou eu, 29 anos depois. Eu estou aqui, esses são os meus pais, são as duas pessoas que decidiram manifestar o amor de Deus para comigo. Essa é a dona Vera, minha mãe, esse é o seu Eliero, meu pai, e eles foram a manifestação do amor de Deus sobre a minha vida. E aí você pode estar se perguntando, Marielle, mas o que essa história tem a ver com o texto que você leu? Abra a sua boca em favor do mundo. Abra a sua boca a favor daqueles que se acham desamparados. Abra a sua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Irmãos, muitas vezes a gente não se acha capaz de manifestar o amor de Jesus sobre a vida de alguém. E aí, hoje, você tem um relato de quem ainda não é mãe. Eu ainda não sou mãe. Mas a maneira que Deus usou para expressar o seu amor para com a minha vida foi através da vida dos meus pais. Se você conversar um pouquinho comigo, algumas pessoas aqui conheciam essa história, porque são meus amigos mais íntimos, são pessoas que estão mais perto de mim. Mas se você conversar um pouquinho comigo, você vai entender que a primeira manifestação do amor de Deus para mim foi a vida dos meus pais. Por quê? Eles já tinham uma criança de 2 anos. Eu não poderia oferecer nada para eles naquele momento. Para mim, é o amor que mais retrata o amor de Deus, porque eu não tinha o que oferecer. Eu não seria uma criança rentável, pelo contrário, eu seria uma criança custosa, porque, irmãos, a história é muito longa, mas eles correram com o médico, comigo para o médico, não foi uma vez, não foram 2 vezes, não foram 3 vezes. Para que vocês tenham uma ideia do tão grande que isso era, eu, criança, neném, eu tinha uma verme de cachorro na língua, que precisou ser tratada, e isso custa dinheiro. Ainda que não custasse dinheiro, custa tempo. Você se deslocar com um bebê para o hospital, tendo outro neném, você se desloca com o bebê. Então, irmãos, o que esse testemunho, o que essa história pode se aplicar para nós? Às vezes você fica pensando, eu não tenho filho, mas você tem o desejo, você que é casado, tem o desejo de adotar uma criança. E às vezes se priva. A gente não passou por todo o processo de adoção. Eu fui adotada, né? A gente não passou por todo aquele processo de juiz, essas coisas, porque graças a Deus eu não saí do meu meio familiar. Mas às vezes você pensa em adotar uma criança e você se priva. E você tem condição, tem tido direcionamento, mas tem se privado. Irmãos, quantas crianças têm necessitado do amor que eu recebi? Quantas crianças têm necessitado do amor que você recebeu? Às vezes você teve um lar, às vezes você teve todo o recurso possível, e às vezes a gente não consegue parar para pensar que existe uma realidade muito diferente da nossa e que nós podemos fazer algo para isso. Às vezes, e aí eu vou falar para quem não é casado, para quem ainda não tem essa estrutura. Irmãos, nós podemos ser Jesus na vida de alguém através do discipulado. Eu posso ministrar o amor de Deus sobre a vida de outra pessoa quando eu me disponho a caminhar com ela, quando eu me disponho a andar junto com ela. E foi isso que minha mãe e meu pai fizeram comigo. Eles se dispuseram a caminhar comigo enquanto eu não tinha condições de caminhar sozinha. Eles se dispuseram a fazer por mim aquilo que eu não tinha condição de fazer. Então, eu entendo através
através desse testemunho que eu posso fazer por alguém algo que ele não tem condição de fazer. Nós, como pessoas um pouquinho mais maduras na fé, temos condição de orar, de levantar e falar, vamos orar, eu oro com você, eu estou com você, eu caminho com você, conta comigo. E muitas vezes nós temos negligenciado ser Jesus na vida de alguém. Ser a manifestação do amor de Deus sobre a vida de alguém. Ah, mas discipular talvez eu não vou. Mas você pode ser Jesus na vida de alguém fazendo uma visita a alguém. Abrindo um sorriso a alguém. Dizendo, eu estou à sua disposição para te ouvir. Às vezes, você sentar e ouvir uma pessoa faz toda a diferença. Quantas vezes isso já fez diferença na minha vida? Irmãos, e através desse amor que eu recebi, hoje eu conheço quem é Jesus. Se hoje eu sou uma filha que honra os meus pais, se hoje eu sou uma serva que honra a Deus, se hoje eu sirvo na juventude da minha igreja, se hoje eu estou aqui nesse altar podendo dividir essa palavra com você, é porque um dia alguém decidiu ser Jesus na minha vida. Decida hoje ser Jesus na vida de alguém. Abra sua boca em favor de alguém. Levante-se em favor de alguém. A Bíblia fala sobre o amor de Deus derramado no nosso coração. Esse amor derramado no nosso coração traz sobre nós esperança. E foi essa esperança que me alcançou ainda com 7 meses de vida. Talvez, nem com 7, ainda na gestação, porque o Senhor me guardou e disse que Ele tinha um plano para comigo. Quando o Senhor me guardou na minha gestação, Ele sabia que no dia 16 de maio de 2021, eu estaria nesse altar compartilhando essa história com você, porque Ele sabia que na família que eu estava, eu teria espaço para que Jesus curasse meu coração, mudasse a minha história e transformasse aquilo que era uma visão ruim, aquilo que era uma visão deturpada em uma bênção. Hoje eu sou muito feliz de ter uma família, hoje eu sou muito agradecida aos meus pais e hoje mais do que tudo eu sirvo ao Deus que me deu vida. Eu entendi da onde que veio a minha vida. Eu entendi que a minha vida não se foi dada por acaso. Eu não sei qual que foi a história de vida que você enfrentou. E eu não quero compartilhar, e eu não tinha pretensão de compartilhar essa história aqui com você, para que quando eu desça daqui, você fale, Marielle, poxa, mas eu nunca pensei que essa história fosse sua. Ai, meu Deus, irmãos, não por isso. Porque aquele que conversa comigo dificilmente vai perceber essa história. Se você conversar comigo superficialmente, se eu não tiver a oportunidade de contar essa história como um testemunho. Eu não conto essa história como algo sofrido, como algo dramático. Hoje eu estou contando para você com a graça de Deus, sem lágrimas nos olhos, porque o Senhor me curou de uma história que não havia perspectiva. Eu não poderia estar aqui, mas o Senhor entrou na minha história. O Senhor interviu na minha vida. O Senhor foi o dono da minha história, o dono da minha vida e mudou a minha vida por completo. Mas isso só foi possível a partir de alguém que abriu a sua boca em favor de quem estava necessitado. O Senhor essa semana vai te trazer situações em que vai te dar a oportunidade de você abrir a sua boca a favor de quem está necessitado. Porque existem muitas maneiras da gente cuidar e ministrar amor na vida de outras pessoas. Um simples sorriso, um simples abraço, um simples conta comigo, Jesus te ama, vamos vencer, sairemos juntos dessa, faz toda a diferença na vida de alguém. Estamos vivendo um período difícil, um período pandêmico, um período que nenhum de nós sabe muito como reagir. Peça a Deus a estratégia de você ser Jesus na vida de alguém nesse período. Peça a Deus um meio de você abençoar a vida de uma pessoa e marcar a vida dessa pessoa, a história dessa pessoa. Os meus pais terem entrado na minha vida marcou a minha história, marcou a minha vida. E hoje, pela graça de Deus, eu fui suprida em tudo. Irmãos, quando Deus entra na nossa vida, a Bíblia fala, que o meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir
cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Todas as minhas necessidades como filha foram supridas. Eu tenho certeza que não foi só pela intenção dos meus pais, mas foi suprida em glória por Cristo Jesus. Todos os meus complexos foram curados em Cristo Jesus, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Existe muita gente necessitando de conhecer o Senhor. E eu e você precisamos fazer valer essa palavra do livro de Provérbios. Precisamos abrir a nossa boca em favor do necessitado, abrir a nossa boca em favor do desamparado, abrir a nossa boca em favor daquele que ainda não sabe caminhar como nós sabemos. Aquilo que Deus traz para nós, Ele traz como testemunho. E o testemunho, ele abençoa a vida de outros. A nossa história, ela precisa abençoar a vida de outras pessoas. Essa história, ela não pode ser para mim uma história de dor. Ela não pode ser para mim uma história de tristeza. Ela não pode ser para mim uma história que eu conte para que você sinta pena de mim. Não, pelo contrário. Essa história tem me motivado todos os dias a encontrar quem eu discipulo. Essa história tem me motivado a encontrar todas as terças-feiras o meu grupo de célula, porque eu entendo que lá eu posso abrir a minha boca em favor de quem está necessitado. Todas as vezes que eu marco o discipulado com alguém, eu entendo quem eu era, o que Deus fez, a zero possibilidade que eu tinha de vida, e hoje a vida que eu tenho em Jesus, a vida verdadeira, a fonte da vida está em mim. Eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, e eu só compartilho ao abrir da minha boca. Você só compartilha ao abrir da sua boca. Enquanto a pastora Nízia me convidou para dividir essa palavra com vocês, há alguns minutos antes do culto, ela me ligou e orou comigo. E ela disse assim: Senhor, eu tenho certeza que não foi a Marielle que pediu essa oportunidade. Não foi ela quem me procurou e quem pediu essa oportunidade para falar sobre esse tema. E eu tenho certeza que se ela pedisse, não seria para compartilhar esse tema. Porque graças a Deus eu tenho vivido muitas coisas em Deus e eu poderia compartilhar com vocês diversos testemunhos daquilo que eu tenho vivido em Deus. Mas nós precisamos contar histórias que vão motivar a outros a ser Jesus na vida de alguém. Às vezes, se eu contasse para você um testemunho de vida financeira, não te impactaria tanto quanto me ver cheia de vida contando essa história para você de alguém que não tinha nenhuma perspectiva. E eu tenho certeza que você entrou aqui nessa noite com algo no seu coração que você pode oferecer a outra pessoa, que você pode dar, mas algumas vezes a gente tem o quê? Dúvida. Será que eu devo mesmo tomar esse passo? Será que eu devo mesmo fazer isso? Será mesmo que eu devo tomar essa atitude? E lá em Romanos 5:5 diz assim: a esperança não nos decepciona, pois Deus derramou o seu amor para encher nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Porque quando não éramos capazes de nos salvar, Cristo morreu por nós, os pecadores do mundo, no momento certo. Dificilmente alguém morreria para salvar a vida de uma pessoa justa, embora alguém possa ter coragem suficiente para dar a vida por uma pessoa boa. Porém, Deus mostrou o seu próprio amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. Mas Ele morreu para que hoje nós pudéssemos exalar a vida que Ele nos deu. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E é essa vida que Jesus espera que nós compartilhemos com outras pessoas. Então, não hesite em abrir a sua boca em favor de alguém, em dar em favor de alguém. Quando eu me lembro da minha história de vida, eu me lembro daquele texto que fala que vocês receberam de graça também deem. Foi isso que os meus pais fizeram por mim. Hoje, nem que eu tivesse, ou nem que a maior riqueza do mundo que eu possa ter, que eu possa vir a ter, não paga o que eles fizeram por mim. Porque eles não fizeram por nenhum valor. Eles fizeram porque entenderam o que receberam de Deus e por isso deram.
E por isso abriram mão, e por isso ofereceram, e por isso não olharam a sua situação, porque talvez se eles olhassem a sua situação naquele momento, eles não olhariam para mim, eles olhariam para a situação deles, o que é mais comum. Muitas vezes a gente não faz pela vida de alguém porque a gente se prende unicamente na nossa situação, no nosso bem-estar, em como eu vou ficar. Quando, na verdade, tudo que eu tenho é suficiente para que eu divida com alguém. Tudo que Deus me deu é suficiente para que eu compartilhe com alguém. Tudo, irmão, que Deus tem te dado é suficiente para você compartilhar com alguém. Seja uma experiência, seja algo em doação, enfim, não importa. Se levante hoje como pai ou como mãe de alguém, que intercede, porque um pai é aquele que ora, uma mãe é aquela que ora, aquela que intercede. Se levante por mãe e pai de alguém, se levante por mãe e pai de alguma situação. Talvez você não vai se levantar por alguém, mas se levante por alguma situação, se comprometa em oração por essa pessoa. Seja Jesus, seja a manifestação do amor de Jesus na vida de alguém. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração hoje para dividir com você. Seja a manifestação do amor de Jesus na vida de alguém. E o Senhor, a todo momento, nos dá essa oportunidade de ser a manifestação do amor de Jesus na vida de alguém. Irmãos, e às vezes a gente fica pensando em algo muito grandioso. Eu entendo que o que os meus pais fizeram por mim é muito grandioso. Eles cuidaram de mim a vida inteira, cuidaram até o ano passado. Eu casei tem só 6 meses, hoje eu tenho 29 anos, então eles cuidaram de mim por bastante tempo. Mas, às vezes, a gente pode fazer com algo muito simples. E esse muito simples eu quero exemplificar para você com uma história muito rápida. Outro dia eu estava no BRT, indo trabalhar, e eu encontrei uma mãe e uma filha, e essa mãe ia levar sua filha ao hospital, e ela não sabia onde era o hospital. E ela me perguntou, você sabe onde é a estação do BRT tal? E eu não tinha muito conhecimento, falei, eu acho que é depois daquela, né? Quando a gente não tem muita certeza, eu falei, olha, eu acho que é depois daquela. Mas pelo lugar que ela me perguntou que ela ia, pelo hospital que ela me perguntou que ela ia, eu sabia que era longe do BRT. E ela ainda andaria muito com aquela filha debilitada. E eu falei para ela, olha, eu acho que é longe. E naquele momento o Senhor falou ao meu coração, derrame o meu amor sobre a vida dela. E eu falei, Jesus, como que eu posso derramar o seu amor sobre a vida dela? Eu não a conheço, o que eu posso fazer? E aí Jesus disse para mim, convida ela a descer com você e paga um Uber para ela até o hospital. Falei, amém. Falei, olha, eu vi que é longe, eu olhei na internet, eu vi que é um pouquinho longe, eu sei onde é esse hospital e eu vi que é um pouquinho longe da estação. Bom, se a senhora quiser, eu vou descer na estação tal, você pode descer comigo e eu peço um Uber para você, porque não vai dar tempo de você chegar andando. O sol estava muito quente, gente. A gente sabe que quando é um dia de calor, às 8 da manhã, está quente pra caramba, e o sol estava muito quente. E ela me olhou, surpresa, e falou, você vai pedir um Uber para mim? Ela, não, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, mas a gente não está falando de dinheiro. Eu estou falando que eu quero abençoar a vida da senhora essa manhã e da sua filha. Vai até lá, na volta vocês voltam caminhando, é mais tranquilo, vocês não têm horário. Ela desceu comigo, eu fui até o meu trabalho, enchi a garrafinha de água dela e devolvi, chamei o Uber, botei ela sentadinha e falei, vão, que Deus abençoe o dia de vocês. Irmãos, eu não sei o nome daquela mulher. Eu não sei o nome da filha dela. E eu nunca compartilhei essa história com ninguém. Mas eu vi a oportunidade de ser Jesus, de derramar o amor de Jesus sobre a vida de alguém. Talvez aquela mulher andaria meia hora com a sua filha, porque eu não tive a sensibilidade de derramar o amor de Jesus através de um gesto, através de um ato. Por que eu estou compartilhando essa história? Porque às vezes você vai falar, eu não vou pegar uma criança para eu cuidar. Mas você pode ter atos que derramam o amor de Jesus sobre a vida de alguém. Então não hesite, deixe o Espírito Santo ministrar essa semana sobre a sua vida, atos de amor que vão transbordar o amor de Jesus sobre a vida de alguém. Amém? Que os irmãos sejam mais abençoados. Eu agradeço a oportunidade de estar na nossa igreja, dividindo essa palavra com você, e que o Senhor os abençoe e os dê a oportunidade de derramar o amor de Jesus sobre a vida de alguém.
Você pode ficar de pé, por favor? Uma palavra, um testemunho, uma palavra que abençoou muito as nossas vidas. E uma coisa que Deus falou muito forte aqui hoje, sobre o amor dele, a graça de Deus, o amor de Deus, e o quanto Deus, ele cuida. Deus, ele cuida, ele está cuidando de você. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Lance sobre o Senhor as vossas ansiedades. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade. Coloque diante de Deus a sua ansiedade, a sua necessidade, porque Deus está cuidando de tudo. Eu não sabia qual a palavra, o testemunho que a Marielle seria usada por Deus para trazer hoje. Mas antes aqui eu falei, fale para Deus a sua necessidade, porque Ele quer te ouvir. E olha a sintonia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está na direção, querido. É Ele quem está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Então, nessa noite, aqui está o altar do Senhor. Se você tem algo para trazer para Deus, lance aqui a sua ansiedade, a sua necessidade, a sua súplica. Venha colocar aqui diante de Deus. Venha ao altar do Senhor e lance a sua ansiedade, a sua necessidade, o seu clamor, o seu pedido de oração, porque Deus, Ele quer cuidar de você. Deus, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo, não perca a sua esperança. Deus, Ele está cuidando de tudo. Venha no altar, traga, coloque diante dEle. E eu vou pedir a Marielle para estar orando. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre nos desperta a algo que nós não tínhamos nos atentado. Obrigada, Senhor, porque essa noite o Senhor traz a oportunidade, Pai, de lançarmos sobre o Senhor as nossas dificuldades em derramar amor sobre a vida de alguém, em derramar, ó Deus, a nossa confiança diante do Senhor. Ó Pai, esse altar está aberto, Deus, nessa noite, para que a gente possa reconhecer que do Senhor vem todas as coisas. É o Senhor quem faz todas as coisas. Quando para nós parece impossível, quando para nós parece que não tem saída, o amor do Senhor é derramado sobre as nossas vidas, mudando o curso da nossa história, mudando, Senhor, a perspectiva das nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que assim como a perspectiva da minha vida foi mudada através da vida de alguém que foi sensível ao seu chamado, que foi sensível ao seu toque, Pai, que essas pessoas, ó Deus, possam ser usadas, Pai, para ser Jesus na vida de alguém. Ó Pai, que elas possam confiar de que das suas necessidades o Senhor tem cuidado, e que elas possam aproveitar a oportunidade, Jesus, para ministrar o seu amor sobre a vida de pessoas, ó Pai, que têm se sentido desamparadas, que têm se sentido, ó Pai, abandonadas. O Senhor nos diz na sua palavra que o Senhor nunca nos abandona, o Senhor nunca nos deixa, o Senhor de maneira nenhuma se esquece de nós. Então usa-nos, Jesus, para mostrar às pessoas que o Senhor não tem se esquecido delas, que o Senhor não tem as abandonado, e que o Senhor tem uma nova história para cada pessoa que cruzar o nosso caminho. O Senhor tem uma nova história através da sua vida sobre nós. Derrama da sua vida sobre nós. Derrama do seu Espírito sobre nós, Jesus. Porque é no seu Espírito, Deus, que poderemos fazer coisas que para nós é impossível. É através do seu Espírito que podemos fazer coisas que para nós não são alcançáveis.
fez, mas a partir da sua graça, a partir do seu amor, nós seremos a manifestação como igreja, nós seremos a manifestação do seu amor na vida das pessoas. Como família, nós seremos a manifestação do seu amor na vida de pessoas. Como profissionais, nós seremos a manifestação do seu amor na vida das pessoas, ó Deus. Então que a partir dessa noite a gente se lembre, Pai, que em todo lugar existe a possibilidade da manifestação do teu amor sobre a vida de alguém, Pai. Assim nós oramos por essas vidas aqui no altar. Assim nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa fazer transbordar o seu amor sobre nós, para que haja através de nós a manifestação do seu amor na vida de outros, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós precisamos colocar a nossa vida à disposição para que o Senhor venha usar você para ser Jesus na vida de alguém. Assim como o Senhor usou os pais de Marielle, Deus, Ele quer usar você, querido. Por isso, se você quer colocar a sua vida à disposição para Deus te usar de maneira poderosa, levante a tua mão e faça essa oração no teu lugar, querido. Não vou chamar aqui novamente no altar, mas faça essa oração falando para Deus: Senhor, eu quero ser Jesus na vida de alguém. E nós vamos orar nesse sentido. E certamente Deus, Ele vai te dar a oportunidade de você ser Jesus na vida de alguém. Porque Deus, Ele está cuidando e Ele quer cuidar de alguém. E você vai ser canal de Deus para cuidar de alguém. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de ser um canal do Senhor, ó Deus, de ser um instrumento do Senhor para abençoar outros. Ó Deus, por isso eu te peço, Senhor, a este meu irmão que levantou as mãos, que está se colocando aqui diante do Senhor, à disposição para ser um instrumento teu, para abençoar uma vida. Ó Deus, que o Senhor venha dar o discernimento, que o Senhor venha mostrar para ele a maneira ao qual o Senhor irá usar ele, para que ele venha ser uma bênção na vida de alguém, na vida de um necessitado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus nós te agradecemos, porque verdadeiramente a tua presença é real neste lugar, e nós te exaltamos e te glorificamos. Aplauda ao Senhor, exalte ao nome do Senhor. Aleluia. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Alguém aqui hoje pela primeira vez ou pela segunda vez? Tem um irmão aqui, outro irmão lá atrás. Sejam bem-vindos. Nosso pastor manda um abraço. Ele esteve aqui hoje de manhã. Deve estar agora nos assistindo, que o nosso pastor agora está online, tá? Todo dia, meio-dia no Instagram, tem a live com o pastor Amadeu, ele abençoando, orando pela sua vida. Se você ainda não assistiu, assiste. O Instagram da nossa igreja é IG Nazareno de Mesquita. Então você pode assistir. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, a nossa igreja abraça vocês. Não podemos ir aí agora, mas sintam-se abraçados. Se vocês quiserem marcar um culto no lar, não somente os visitantes, mas quem quiser marcar um culto no lar com a nossa liderança da JNI, com os nossos pastores, nós podemos te servir também dessa maneira, amém? E nós vamos agora assistir os nossos anúncios, o vídeo com os nossos anúncios. Olá, seja muito bem-vindo à Igreja do Nazareno de Mesquita. É um prazer receber você e a sua família aqui. Tudo que acontece aqui em nossa igreja também está nas nossas redes sociais. Você pode acessar o nosso Facebook, o nosso Instagram e o nosso YouTube para conferir os nossos vídeos, fotos e toda a nossa programação. No dia 12 de junho, vamos ter um jantar especial para os casais da nossa igreja. Aproveite para curtir esse momento a dois. Compre o seu convite
ainda hoje com a equipe do Ministério de Casais. No último final de semana do mês de maio, você tem um encontro marcado com o Seminário Intensivo de Batalha Espiritual e Evangelismo. Faça hoje mesmo a sua inscrição com o pastor Francisco Carlos. Nós temos um convite para te fazer. Faça parte do Ministério de Recepção da nossa igreja. Para mais informações, procure o Vitor e a Malu e participe! Neste sábado, temos um evento especial em nossa igreja e o pastor Elias Dantas tem um recado para você. Queridos irmãos e irmãs, aproveite essa oportunidade para convidar a você aí a sua igreja, os jovens de sua igreja, os adolescentes de sua igreja, a se juntarem à igreja mundial, jovens do mundo inteiro, 101 países, em 40 línguas diferentes, no dia 22 de maio, às 14 horas, onde você se encontrar, esse será o horário, no sábado 22 de maio, para juntos celebrarmos a grandeza de Deus, a bondade de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas, que é um propósito de santidade, um propósito de sermos úteis no fazer discípulos e um propósito de sermos o povo missionário de Deus. Você não pode perder, este é o seu momento. Dia 22 de maio, sábado, às 14 horas, você e eu e a igreja ao redor do mundo, juntos no Global Youth Movement. Sabe o que vem por aí? O nosso ensaio fotográfico de Dia dos Namorados. Com aquele precinho especial que você já conhece, você recebe 10 fotos profissionais editadas e um cartão digital. Agende hoje mesmo a sua vaga e aproveite este ensaio. Nos meses de abril e maio, vamos estar realizando a campanha de Pentecostes, Ser Cheio do Espírito Santo e Permanecer Ungido. Você é nosso convidado a participar desta campanha. O tão esperado Congresso de Casais está chegando. Será nos dias 24, 25 e 26 de setembro, num maravilhoso resort em Mangaratiba, com muitas opções de lazer e um tempo maravilhoso a dois. As inscrições já começaram e as vagas são limitadas. Não fique de fora, leve seu amor para um jardim de delícias. Para mais informações ou para realizar a sua inscrição, procure a nossa equipe na recepção da nossa igreja. Obrigada por assistir os nossos anúncios e até o próximo culto. Deus abençoe a sua semana. Sobre o anúncio do GIM, o GKPN, o Global Kingdom, eu vou reforçar aqui que é um evento que vai acontecer de maneira online. Diversas igrejas no mundo vai estar simultaneamente se apresentando. Nós vamos transmitir ao vivo aqui no telão, mas também com momentos presenciais. Nós estamos juntando aí juventudes de diversas igrejas. A nossa igreja aqui na Baixada foi escolhido para ser o local onde muitas igrejas vão chegar com as suas juventudes para a gente assistir junto, online e com um momento de louvor. Vem as igrejas do nosso distrito aqui em Nilópolis, o nosso distrito, as igrejas aqui também em Mesquita, toda a Baixada, juventudes de toda a Baixada está vindo para cá. Então você jovem, não deixe de participar, porque será um momento muito especial de crescimento. Aí você entra lá no link que apareceu ali, nós vamos também disponibilizar nas redes sociais para você fazer a sua inscrição, não paga nada para participar desse evento, tá bom? Eu queria chamar aqui a pastora Noelma, por favor, pastora. Nós estamos chegando ao final da nossa reunião e a pastora Noelma, ela vai orar pelas nossas vidas, amém? Então você pode se colocar de pé, por favor. Também quero te dizer que a nossa juventude, ela se reúne aqui toda sexta-feira às 20 horas. Vocês estão convidados, porque juventude não tem limite de idade. Você se sente jovem, vem participar com a gente e ser abençoado, amém? Obrigado. Glória a Deus. Depois de um culto tão abençoado,
qual nós recebemos da unção do amor de Deus. E que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e toda a sua casa. E a igreja diz: amém. Vão na paz do Senhor Jesus.